A revisão da aposentadoria pode ser solicitada sempre que um beneficiário se sentir lesado por falhas em cálculos ou até mesmo em decorrência de mudanças na legislação. No quadro Bom Dia INSS de agora, vamos explicar o que é a revisão da aposentadoria e como ela é feita. Para isso, vamos conversar com o advogado e parceiro da TV Record, Isandir Rezende. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço, Antônio. Antes da gente entrar nos casos em que é permitido fazer a revisão, vamos lembrar de duas legislações dos anos 90, do século passado, que acabaram, assim, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra, se as pessoas não se usufruírem das regras dessas duas leis, acabam sendo prejudicadas ao ser beneficiário do INSS. Vamos lembrar aí, primeiro da lei de 1991. Exatamente. Antes da gente adentrar no mérito dessa questão, é interessante salientar, Antônio, que o próprio artigo 103 da Lei 8.213, ele diz o seguinte, que todo cidadão tem o direito de revisar o seu benefício num prazo de 10 anos. Então, que fique esse alerta, você tem 10 anos para reclamar judicialmente a sua revisão. Depois que se aposentou? Depois que se aposentou. Ou se tornou pensionista? Ou se tornou-se pensionista, qualquer um desses dois. O que ocorre? Nós vamos falar aí de uma regra de transição. O que é essa regra de transição? Em 99, a Lei 9.876 de 99, ela trouxe umas alterações, através do artigo 3º dessa lei, que houve uma modificação no artigo 29 da Lei 8.213, que é que rege hoje as questões das aposentadorias. O que existe? Nessa nova regra da Lei 9.873, a Previdência Social, ao fazer análise dessa transição, muitas vezes ela deixa de considerar o período que o cidadão trabalhou e que recolheu anterior a 94. Ela tão somente ela faz uma análise dos 80 maiores salários de 94 para frente. Isso muitas vezes causa um prejuízo ao cidadão que exerceu um trabalho antes da alteração prevista, que foi o fator previdenciário na época do Fernando Henrique Cardoso. Então, naquela época, o Fernando Henrique trouxe o quê? Numa alteração da lei previdenciária? O fator previdenciário. Então, você tem que trazer o fator previdenciário. E como que ficou regido o fator previdenciário? Eu vou pegar as 80 maiores contribuições e fazer uma análise, e essa análise tem que ser feito pela Previdência tanto anterior a 94 como posterior a 94. Só que o INSS só considera no período de vigência do fator previdenciário. Exatamente. De 94 para cá. Ele não considera o período contributivo anterior. E o que levou a Previdência Social a usar essa interpretação da lei e não seguir a regra que até então era vigente? Olha, já existe uma decisão sobre essa regra do STF. O que a Previdência faz? Quando ela pega o artigo 3º da Lei 9.876, ela tem que fazer uma análise do parágrafo 1º e do parágrafo 2º no contexto geral. E ela não faz. Ou ela aplica o parágrafo 1º, ou ela aplica o parágrafo 2º, ou ela aplica o artigo 3º isoladamente, quando não pode ser feito dessa forma. E com um detalhe, a própria Previdência Social, ela tem a obrigação, nesses casos, de analisar o que é melhor para o aposentado, para o contribuinte. Então, ela tem que fazer análise de que forma? Ela busca o período retrocesso de 94 para trás, pega os 80 maiores salários e pega também de 94 para frente. O que ela tem que ver, qual é a melhor aposentadoria, o melhor benefício. A pessoa que está assistindo essa entrevista é aposentado, é pensionista, tem um familiar nessa situação. Já está em dúvida depois dessa sua entrevista agora aqui. O que essa pessoa tem que fazer? Vai lá no INSS, constitui um advogado ou um defensor público e entra com ação na Justiça Federal para rever a aposentadoria? O que tem que ser feito? Olha, antes de você entrar, hoje o SINDAP e a Federação dos Aposentados são duas instituições que hoje estão à frente avançado nesse sistema. Então, o que você procure, porque nem sempre a revisão pode ser favorável. Às vezes ela pode te desfavorecer. Então, antes que você entre com uma ação, é interessante você fazer os cálculos para verificar se você tem esse direito. Com um detalhe, Antônio, se você estiver recebendo
A menor, você tem direito de ser ressarcido os últimos 5 anos de toda a diferença que você deixou de receber durante esse período. Muito obrigado, até a próxima. Nós que agradecemos.